Boa noite. Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Esse domingo a gente começa uma nova série aqui na igreja e o tema é koinonia. Alguém sabe o que quer dizer, sem ser o Leandro? Comunhão. Essa galera tá voando, hein? Koinonia quer dizer comunhão. Aí agora a gente aperta. O que quer dizer comunhão? Tô zoando. Mas aí, alguém tem uma sugestão? O que seria comunhão? Reunião dos santos. Errado, mas bonito. Tudo em comum. Mais alguma coisa? Comunhão. Algo parecido, uniforme, padronizado. O homem é sistemático. Muito bom aí. Pessoal, olha que interessante. Comunhão significa um ou mais donos da mesma coisa. Olha isso. Casamento, comunhão de bens. Olha lá, o povo fica brigaiado aí, faz um pré-nupcial aí, vai levar seus gados, que não sei o quê. Tipo assim, eu quero ter uma vida com você, mas não quero que você seja dono das minhas coisas. O acordo pré-nupcial é isso, né? Não confio se eu vou permanecer casado, então, tá ligado? As vacas não, só eu. Aí a pessoa fala, então eu não quero. Você fala, ih. Mas aí você tem um jogo aqui, né? Por que eu estou dizendo isso, meus queridos? Olha que interessante. Comunhão significa, então, dois ou mais donos de algo. Alguém sabe o que é o oposto de comunhão? Um dono de uma coisa. Qual que é o nome disso quando você é dono só de uma coisa sozinho? Mas com P. Particular. Privado. Certo? Quando você vai no banheiro, você vai numa comunhão. Olha lá, olha que interessante. Você vai numa privada. Por quê? Porque aquilo ali é um momento só seu. Espero que ninguém queira ser dono comigo. Mas vocês estão percebendo que a gente usa essas palavras constantemente e a gente não para às vezes para pensar. Então, meu banheiro, minha privada. Cara, ainda mais quem tem criança em casa aí sabe. Você tenta ensinar ali, o Zayn já é bem esperto e tal, fala, filho, aqui você não entra. Aqui é o momento do papai, entendeu? Ele já tá lá, papai, E é muito louco, né? Porque, tipo assim, ainda que o Zayn fique lá fora batendo papai, ele não tá lá dentro. Mas você não consegue ficar de boa. Porque você tá num momento particular. Tenta ler a Bíblia e conversar ao mesmo tempo. Vou fazer os dois errados. Por quê? Porque existe aquilo que deve ser seu. Então, vamos com calma. Particular não é errado, pelo amor de Deus. Não é porque é o oposto de comunhão que é errado. Privado não é errado, tá bom? Só que é muito importante, pessoal, que o tema desse domingo, os próximos 3, é o tema comunhão, koinonia. Então, assim, a gente vai, se Deus permitir, Deus nos inspirar e capacitar, aprender bastante, ser quebrado, ser moído. E um dos grandes intuitos aqui, meus amigos, de uma forma leve, mas de uma forma intencional, é que se você se considera da CMD, não seja negociável para você igreja caseira ou Emaús. Que a quarta-feira, sim, quarta-feira não, olha que coisa incrível, não sejam, que quarta em Caxambu, quinta em Baipendente, na só, não seja algo, se der, não é igual domingo, sabe? A nossa ideia, o nosso objetivo, o nosso coração aqui, meus amigos, é, de verdade, entender que quando Jesus fundou a igreja, o que ele fundou foi uma igreja caseira. E isso é fundamento, não é, será que eu gosto? Tá, mas assim, a gente vai ser amacetado mesmo, tá bom? Goste de você ou não, a gente vai ser tratado, a gente vai ser orientado, a gente vai ser esclarecido. E Deus permita, meus amigos, que a gente saia daqui unificado, em comunhão, ok? Mas Ele que manda, nós que obedece. Vamos para cima.
queria que nós abríssemos o texto mais famoso de dízimos e ofertas. Provavelmente todo mundo já leu isso aqui para apresentar dízimos e ofertas, que é Atos. Vamos lá em Atos, ok? Atos 2. Lá no finalzinho. Versículo 41. Atos 2, 41. Amém? Se você não tem, aqui. Se a versão não bater, é o mesmo texto, tá? Vamos lá. De sorte que naquele momento foram batizados os que de bom grado receberam a palavra de Pedro. E naquele dia ajuntaram-se aos discípulos quase 3.000 vidas. Eles perseveravam no ensino daqueles apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma que cria havia temor, e muitas maravilhas, sinais, milagres eram feitos pelos apóstolos. Todos os que acreditavam estavam ali juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam seus pertences e propriedades, repartindo com todos, segundo cada um necessitava. E perseverando juntos, unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e leveza do coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Fala sério, quando você lê com calma, com doçura. Isso é uma das coisas mais lindas de se ler. E não é um dos textos que seu coração esmaga, se você ama Jesus aí, de tipo assim, nó, como eu queria ver isso aqui em tudo quanto é canto, cara. Gente, imagina, a gente lê isso aqui, a gente fica assim, meu Deus, olha a entrega dessa galera, e tipo, numa noite só, 3.000 converteram, e a galera converteu, e já colou junto, e eles estudavam a Bíblia junto, e eles oravam junto, e aí, quem estava passando necessidade, já chegava lá o que tinha mais condição, e sem você ficar pedindo, o cara lá já entregava, e já ajudava, e já vendia, e eles bobeavam, moravam até perto do outro, e eles começaram a abrir mão daquilo que eles tinham, da vida pessoal, para ter uma vida em comum. Você fica assim, caraca, velho, isso é igreja. Aí começa, para quem é cristão há mais tempo aí, o ideal, ou vamos dizer entre aspas, a utopia da igreja primitiva. Você já deve ter ouvido esse termo. Igreja primitiva é literalmente isso aqui que a gente está lendo. Pensa, primitivo, aquilo que está bem no comecinho. Você pensa na história, pré-história, homem da caverna, tigre dente de sabre, bem no começo, bem rudimentar, bem simples. Aqui está a igreja primitiva, é o primeiro momento na história, pessoal, que uma galera reunida ali foi chamada de igreja. Ok? Beleza? O que é interessante aqui, meus queridos e minhas queridas? Antes de tudo, tá? É entender o seguinte. Gente, quem é aquele que disse assim: Pedro, sobre essa rocha eu vou estabelecer a minha igreja? Quem que disse isso? Vocês sabem? Para você que não sabe, Jesus disse isso em Mateus. E quando Jesus fala para Pedro, alguns entenderam o seguinte: Pedro vai ser a cabeça da igreja, e então Pedro é o quase Jesus. Você tem uma igreja muito famosa, e a igreja mais antiga de todas, que considera Pedro o primeiro papa. Porque ele recebeu uma frase dessa. Ninguém recebeu uma frase dessa. Assistam The Chosen
que é muito bom o episódio que Jesus vira para Pedrão e fala essa coisa, os caras ficam desnorteados de inveja. O João com o Thiago ficam, mas o que ele quer dizer com isso? Será que ele é maior que nós? Então assim, gente, Jesus é muito doidão, né? Ele fala as paradas e os caras falam assim, vou interpretar aqui. Então assim, Jesus funda a igreja olhando para Pedro, sabe por quê? Porque Pedro tinha feito uma afirmação, gente. Não é um eu acho. Pedro tinha acabado de falar assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não tem para onde eu ir, só o Senhor. Essa afirmativa que Pedro fez olhando na cara de Jesus é uma rocha. Vocês entendem? É uma base sólida. É uma verdade absoluta. Então o que Jesus fez? Sabe essa frase aí, Pedrão? Sobre ela eu vou fundar a minha igreja. Então você está vendo? Jesus não falou que ele abriu uma igreja em Jerusalém. Você achar que a igreja que está em Jerusalém é mais especial que as outras. Não! Jesus não construiu um prédio lá. E Jesus nem pegou Pedrão para ser o especial. Ele falou assim, Pedrão, você falou um negócio aí bom demais. E o que você falou é porque você está com Jesus. Você está com o Espírito Santo, você está com Deus. Então, sobre essa verdade, ó. Jesus, Filho de Deus, não há outro caminho. Então, vamos lá. Se você disser assim, eu sou cristão, eu sou da igreja, você está querendo dizer que essa frase é a frase da sua vida. É nela que você firma. Então vou dar exemplos aqui aleatórios. Se o Leandrão ficar doidão de droga, tá ligado? Se eu, a Sirene, a Evelyn, né, enfiar a cara no crack e virar traficante do PCC de Israel lá, não sei se vocês viram isso aí. Se todos os diáconos aqui da igreja, mano, nossa, adultério, nossa, bagunça, qualquer pessoa que você tenha de referência aqui, cara, desmonga. Se você for na deles, se você usar de argumento porque eles estão fazendo, porque eles desviaram, porque o Leandro não aguentou, porque... isso só prova o tempo todo que você nunca foi igreja. Porque você guarda isso, ser igreja não é vir no culto. Vir no culto é o mínimo de quem entende a frase. Mas se você não tem essa frase como slogan da sua vida, você não é igreja. Ser igreja é crer. Jesus é o Filho de Deus e Ele é o único caminho, não tem outra. Então, se é calça, se é bermuda, se é rock and roll, se é pagode santo, se é culto de jovem ou culto de idoso, não interessa. Sabe? Eu gosto de kids, eu gosto de teens, eu gosto de criança, eu gosto de nenéns. Você diversão. Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a base sólida da igreja primitiva. Ok? Beleza. Gente, olha que interessante. Se você pegar para estudar aí, todas as religiões, as principais, né? Vamos pegar o Islã, vamos pegar... o budismo não é. Vamos pegar o hinduísmo, vamos pegar o taoísmo, religiões aí pelo mundo, tá bom? Pessoal, você vai encontrar vários fundamentos. Jesus estava lidando com analfabetos. Jesus estava lidando, gente, com gente que não tinha nem o primeiro grau, nada. Gente que estudar não era importante. Gente que leitura não fazia sentido. Então ele pega qualquer pangaré da existência, qualquer gênio absurdo e fala, a base da minha religião, da crença que eu estou ensinando para vocês é só há um Senhor. E Ele é para todos. Ponto. Amigos, você sabe muito bem, Jesus foi estrupiado por causa dessa verdade, Jesus foi morto numa cruz por causa dessa verdade, e os discípulos, até Ele morrer, estavam como, pessoal? Eles estavam desesperados, porque eles ouviram essa frase, mas eles ficaram assim, pô, mas e a hora das armas? Porque os discípulos esperavam algo mais e não teve esse algo mais. Era literalmente salvação da alma. Ponto. Quando Jesus ressuscita e encontra com eles, você vai ler sua Bíblia em casa, lá em finalzinho de João, você começa Atos 1, Jesus fala para eles assim, rapaziada, vou ficar um tempo com vocês aqui, agora ressuscitado, minhas mãos furadas aqui, tá bom, Tomé? Seu vacilão, ó, tô aqui.
Infelizmente, o escritor Lucas, eu estou falando infelizmente por gosto, ele escreve pouca coisa, né? Ele não disseca os dias, ele dá um resumão ali, porque ele tinha mais coisa para falar, né? Então ele vai e faz um resumão e fala, ó, Jesus ficou ali com os discípulos mais 40 dias, as mulheres que andavam junto também, e aí Jesus vaza. E aí o que Jesus fala? Ó, vai colar aqui com vocês, eu em forma de espírito, ou seja, eu vou estar com vocês, mas agora dentro o Espírito Santo. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? E aí, meus amigos, você já ouviu falar o termo? Levanta a mão. Igreja pentecostal? Levanta a mão aí. Quem já foi em uma igreja pentecostal? Levanta a mão. Quem já pertenceu a uma? Eita, nós. Isso aí. Você que não faz ideia o que é igreja pentecostal, basicamente, igreja pentecostal é a igreja que entende que o que aconteceu em Atos 1, 2 e 3, acontece até hoje e nós, como verdadeiros cristãos, precisamos manter o que aconteceu vivo. Que é o quê? É a descida do Espírito Santo, e nessa descida do Espírito Santo veio salvação, veio cura, veio dons, veio transformação radical. Só que, olha que interessante, quando o Espírito desce, o Espírito Santo desce, ele desce dentro de uma casa, onde estavam os 11 discípulos e alguns chegados. E esse Espírito Santo desce ali, capacita a todos. Só que eles estavam num templo, eles estavam numa rua, eles estavam numa casa. Eu quero que vocês entendam que o início do evangelho que você e eu pregamos, a fé que você crê que salva as pessoas, começou numa casa. E naquela casa, numa igreja caseira, meus amigos, num encontro, onde Jesus falou, vocês vão ficar aqui, rapaziada. O Espírito Santo desce. E no que ele desce, gente, vocês já ouviram falar do apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro, é porque é muito texto, então eu estou tentando resumir, tá, pessoal? Para a gente focar nesse texto aqui. Pedro, gente, antes de Jesus morrer, vocês sabem bem, mas você que não sabe, cara, ele negou Jesus 3 vezes, ele foi chamado de Satanás. Gente, isso é muito bom. Jesus tinha acabado de falar, Pedrão, tá ligado o que você disse? Minha igreja. Você passa 4 versículos, Jesus está falando, sai Satanás. Gente, é a inconstância mais cabulosa de todas, é nós. Então Pedro não tem nada de especial, ele estava com Satanás no corpo. E vocês entendem o que eu estou falando? Então, tipo assim, esse vacilão do Pedro, que negou na cara, nunca vi. Ele estava aqui recebendo o Espírito Santo. E aí esse capítulo que você e eu lemos, Atos 2, é Pedro pregando 40 versículos para uma multidão de judeu que tinha acabado de matar Jesus. E o homem é tão corajoso, ousado, tão capacitado. Como é que é isso? Esse é o cara que estava negando Jesus aí há 30 dias, filho. O que esse maluco tem? Espírito Santo. O Espírito Santo desceu aonde, meus amigos? Na igreja caseira. Estão entendendo? E aí ele prega, ele anuncia. E agora você está lendo aqui, distraído. Qual foi a consequência? Cara, a consequência não foi... Caraca, hein? Prega muito, hein? Vamos no lanche? Mano, a consequência não foi, cara de Deus, hein? Mas vai ser amanhã, me dá aula para 30 crianças. Vou dormir, tchau. Nossa, hoje, hein? Ó, Azaf, Deus te usou, viu, irmão? Que a Luana veio por quê? Gente, eu estou dando exemplos de mim e acredito que vocês sim percebem nesses exemplos. O que é isso? Isso é uma demonstração que o culto, que os nossos encontros em Cristo não tem mais o poder do Pentecostes. Você pode até falar que você acredita, mas você não vem mais para o culto esperando isso. Você nem busca no culto isso. E deve estar até cansado demais para buscar, então vamos embora. Só que, amigos, amigas, vamos lá. Espera aí, onde que a igreja nasceu? A igreja nasceu, pessoal, em
dias e noites que os apóstolos ficaram orando, até o Espírito vir. Mas e a comida? Não, alguém saía para buscar lá, mas eles continuavam orando. Não, mas e vocês estão entendendo aqui? Porque o que eu quero chegar aqui, de novo, não é a gente olhar para esse texto e ficar se martirizando, falando, pô, nunca vai conseguir. Não, eu quero que a gente perceba o seguinte. O que é fundamental? Que eu não tenho opção. Não tem opção de o desânimo, o cansaço, a mágoa me tirar. Estão entendendo? Porque se o Léo estiver muito chateado comigo, se ele entendeu a igreja, não justifica. E eu quero que a gente chegue aqui em nome de Jesus, tá? Então vamos lá, presta atenção, vamos ler o texto junto. Primeira coisa, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. O que tinha na igreja, pessoal, quando ela surge, quando essa galera se reúne para falar de Cristo e estar com Cristo? Ensino, comida e oração. Ok? Agora eu quero que você pule no versículo 46. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comendo com alegria e singeleza de coração. Agora vamos lá. Muita atenção aqui, meus amigos. Muita atenção. Olha que incrível. Gente, nós sabemos que Jesus, ele era de um povo específico aqui nesse mundo, tá? Uma etnia chamado judeus. Jesus era judeu, ele nasceu de uma judia com judeu. Então, carteirinha de nascimento de Jesus lá tá, nacionalidade, judeu, certo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês sabem qual era o lugar que os judeus se reuniam para adorar a Deus? Tipo assim, os judeus, vamos estudar a Bíblia, a Torá, né? Vamos falar com Deus, vamos orar uns pelos outros. Onde que eles iam? Alguém sabe? Qual templo? Sinagoga. Mas qual templo? É um templo famosão. Templo de Salomão. Todo mundo já ouviu falar dele? Não é o da Universal em São Paulo, pelo amor de Deus. É o templo de Salomão lá de Israel, tá? Hoje está até destruído. O templo. Só que deixa eu te contar, gente, quem construiu o templo foi um cara chamado Salomão. E esse cara chamado Salomão, ele viveu mais ou menos ali, meus amigos, 600, 500 antes de Cristo, tá? O povo judeu, estamos falando lá dos velhão, Abraão, Noé, lá atrás, ele está falando de 10 mil antes de Cristo. Espera aí, então, se o templo foi construído 400 antes de Cristo, onde que o povo adorava a Deus esse tempo todo? Nas casas. Gente, vou te contar um negócio. Leia o Velho Testamento. Sabe por quê? Vou te contar um segredo. Segredo não, é muito claro. A história de Israel, o povo judeu com Deus, é assim. Caraca, Deus é tudo que eu tenho, mano. Toma meu coração, toma a minha vida, toma meu entendimento e me leva, Senhor, na tua vontade. Aí Deus leva. Tá, na terra prometida, vamos pra cima. Te dê a terra, manda leite e mel. Isso mesmo. E tá tudo rico, pá. Aí os caras, yes! Aí os caras começam a olhar pro lado. Pô, os Babilônia é mais legal que nós, hein? Eles têm rei, eles têm castelo. Pô, os persas têm 2 reis. Pô, os assírios têm 3 reis. E nós? Um olhou para o outro assim, não tem rei. Você imagina Deus lá em cima. Tudo bem. Aí, você lê o povo, a Bíblia. Mano, o povo de Deus é muito vacilão. E aí Deus manda os profetas. Fala, rapaziada, cultão de domingo puxando de orelha. Converte, filho, arrepende lá. Não adianta nada. Aí o povo senta o rei mesmo, pega 34 ídolos, adora, mata a criança, faz uma loucura falando, Deus é amor, Deus é amor, Deus é o universo, cuida de todos, aleluia. Tô se repetindo. Aí Deus vem, enfim, fala assim, Babilônia, os caras te acham legalzinho, vai lá mostrar pra eles. Aí os babilônios vêm, estraçalha, pega a turma toda e leva pro exílio. O que é exílio, você sabe? É quando um povo sai da sua terra e vira escravo em outra terra. Agora eu te pergunto, como é que esse povo adorava a Deus? Se não tinha mais templo, não tinha sinagoga, onde que esse povo adorava? Deixa eu te dar um nome aqui, que no Brasil teve muito.
senzalas. Sabe o que são senzalas? Casa de escravo. Até na escravidão tinha igreja caseira, Filipão. Porque a comunhão dos irmãos significa 2 ou mais donos da mesma coisa. O que eles eram donos? Você parou para pensar? Peraí, comunhão. Eu vou ter comunhão com o Giovanni. Nós vamos ser dono da mesma coisa. Que coisa? Qual é a rocha que a igreja foi edificada? Filho do Deus vivo. Nós somos donos dessa verdade. O que isso significa na prática? Nossa, isso aqui é muito bom e eu vou trazer um exemplo atual. Se você gosta dos caras, por favor, o foco aqui não é ofender, mas a gente precisa alertar, amigos. E se isso não for como eu estou falando, o noticiário trouxe assim, e a gente percebe o perigo que é tratar de assuntos assim. Vocês vão entender agora. Vocês devem ter visto. Saiu esses dias para trás, não estão esses dias, mas um tempo aí, notícias de que lá em Orlando, a Lagoinha, do André Valadão em específico, estava construindo uma área dentro da igreja, que seria nomeada como área VIP. Vocês viram isso? Um mês antes, rolou um processo entre o André e o esposo da irmã dele, não sei o nome, acho que é Felipe, não sei, sobre direitos autorais do nome Lagoinha. Se poderia usar Lagoinha no templo ou não. Basicamente o letreiro. E esse processo estava milhares para milhões de reais. O que isso revela do que nos preocupa como igreja hoje? Já parou para pensar? Área VIP é o seguinte, Ivan, aqui não, tá? Mas peraí, não era comunhão? Peraí, eu vou te processar, Vanilda, porque você está usando isso aqui. Ó, versículo 43. Em toda alma havia temor, maravilhas e sinais os apóstolos faziam. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O que isso aqui está ensinando, gente? Que igreja, meus amigos, antes de tudo, é um lugar onde não é sobre mim. Só que, olha que interessante, quando você entende que não é sobre você, você vai ser cuidado nessa verdade. Porque quando o Leandro entende que não é sobre as dores dele, todo mundo precisa se importar com o Leandro, mas ele vem com o coração de se importar pelo Giovanni, o Giovanni vai ser tratado e moldado nisso, em se importar com o Leandro, sem que o Leandro cobre. Sabe por quê? Porque os dois são donos da mesma coisa. O que? A verdade que Cristo é esse Senhor, meus amigos. Só que ser dono dessa verdade, presta atenção, é impossível sozinho. Porque Jesus, ele cria uma igreja no plural, cara. E aí a gente precisa entender um detalhe, presta atenção. Jesus, ele funda a sua igreja. Ele convoca os discípulos com o Espírito Santo. Os discípulos começam a pregar o Evangelho. As pessoas começam a se converter. Para onde que elas vão? Elas estão em Israel, elas vão para o templo, gente. Só que lá no templo está quem matou Jesus. Então eles não podem estar ali, meus amigos. E aí eu te pergunto agora, para onde que esses caras vão? Se eles não podem ficar no templo, para onde que eu vou? Para as casas, meus amigos. E o que a gente faz em casa? Casa é o meu refúgio. Casa é o meu particular. Casa tem que marcar a hora, Felipe. Vai chegar lá 3 horas da tarde, não, cara? Fala para mim, vou 6 horas. Então 6 horas eu estou pronto. Vou te dar um contexto aqui. Amigos, ser cristão nessa época não era permitido. E eu não estou falando de perseguição, não. Porque ainda nem era perseguição. Cristão aqui não fedia nem cheirava. A questão é que, para ter uma religião nessa época, você precisava da autorização do governo. O cristianismo não era uma religião. Então era uma seita. O que é uma seita? Seita é uma fé não reconhecida. Então você não tinha, olha que interessante, direito de, vamos lá, vou comprar um lote aqui e vou construir um templo para minha religião. Não podia, porque o que se acreditava não era religião. Então eles não poderiam, nem que vocês tivessem grana, construir um templo, vocês estão entendendo?
Então, o único lugar que esses caras teriam, pelo menos para poder concentrar um pouco mais, eram as casas. Só que agora, vamos lá. Pensa na sua casa aqui agora. Eu quero que você pense, ela é grande ou pequena? Pensa nas suas medidas aí. Grande ou pequena? Agora eu quero que você pense, qual a frequência que você arruma a sua casa? Uma varridinha. Não, agora uma limpeza maneirinha. Pensa aí, tá? Agora imagina receber pelo menos 45 pessoas todo dia na sua casa. Todo dia. Sabe a primeira coisa que isso vai tocar em você? A casa não é mais sua. Mas você vai continuar pagando aluguel. E ninguém tem obrigação de te ajudar. Pô, comeram pão, mano. Tinham tudo em comum, pessoal. Agora vamos pensar rapidinho aqui. Por que Lucas, o escritor desse texto, ele fez questão de destacar aqui, meus amigos? Porque olha só, olha que coisa linda, né? Os que acreditavam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Olha a ordem. Os que acreditavam estavam juntos. Então, se o Betinho, se o Davizão, se o Gabs, se eles não creem, não tem como ter isso aqui. Então agora a gente vai botar na mesa. Se você está percebendo que a igreja de Cristo surgiu nas casas, e que nas casas Jesus ensinou, assim como os apóstolos, como viver igreja. Se eu não, presta atenção, eu não me importo de estar nas casas, compartilhar nas casas, dividir a vida com vocês nas casas de vocês ou na minha, é porque talvez eu não creia. E aí a gente vai entrar no cristianismo cultural. Você acredita em Deus? Eu acredito. Ele é demais? Ele é muito. Ele te salvou? Sim. Você obedece quando eu quero. E meus amigos, isso aqui dói muito. Muito. Eu vou te falar por que dói. Porque talvez, eu vou te dar um exemplo agora da nossa célula, igreja caseira, Emaús. Fique em paz com o nome. Talvez na quarta noite, Caxambu, quinta aqui em Baipendi, cara, vamos lá, é o único dia que você tem que ficar em casa, à noite. Talvez é o dia que você chega em casa do trabalho 7h15. Mas, de novo, você crê? Você crê? Porque você crê, lembra que a gente cantou aqui hoje? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Então o meu descanso de quinta-feira é na comunhão. Pô, mas eu não tenho comunhão com alguns aqui da igreja, mano. Difícil, velho. Só Atlético, esse cara é Corinthians. Pô, de esquerda, de direita. Pô, eu sou mais reformado, o outro é mais carismático. É mesmo? Ainda tem que voltar para a Bíblia de novo. Amigos, você que está recebendo a palavra aqui hoje, está sendo cobrado. Palavra de púlpito, hein? Meu, o Novo Testamento tem que ser devorado por você esse ano. Sabe por quê? Vou te dar uns nomes aqui, ó. Segue comigo aqui, ó. Olha pra você ver. Você vai ficar maluco. Ó. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. São 7, tá? 7. Esses nomes em plural é nome de povo. É o povo da cidade de Colosso. É o povo da cidade de Tessalônica. É o povo da cidade de Éfeso. É o povo que se reunia numa igreja caseira ali. Fechou? Era isso, era uma comunidade. Essas comunidades, elas nasceram porque o cristianismo foi espalhando. Espalhando da onde? Lá do começo. Chegaremos lá. Mas o que eu quero dizer? Se você ler as cartas de Coríntios, principalmente, Gálatas, você vai ler aquilo e você vai falar assim, nossa Deus, nossa Jesus, o Senhor está me amassando. As coisas que Paulo fala para os coríntios, o que é isso, gente? Tem um filho pegando a mulher aí do rapaz, do pai.
desse nível. O outro lá fica brigando porque é de Paulo, Apolo, Paulo, Apolo, Paulo, Apolo. O outro lá fica mentindo. Na hora do rango, o cara chega antes para comer, encher a barriga, meter o pé e ainda levar na portinha. Cara, Paulo tá dando umas orientadas para os caras, umas exortadas, e coisas mais pesadas. Você fala, nossa, esse povo era ruim demais. Esse povo é o povo da igreja primitiva. É o mesmo povo da beleza de Atos 2. Olha, eles dividiam tudo, eles eram todos... É o mesmo povo, cara. É igreja primitiva, é igreja na casa. Alguém vai esbarrar na sua louça, Vivi, vai cair. Alguém, no negócio é 7h30, vai chegar 8h30 toda vez e vai falar, já começou, gente. Meu Deus do céu. Você tá lá com o neném, tô com o Valentim lá. Não, neném, dorme, filho de Deus. Aí chega lá um amigo meu, que ele sempre vai lá de visita, chega berrando, achando que ainda tem 15 anos, falando, aí você fala assim, eu não vou chamar na próxima não, na próxima vez que é na quinta. Então, tipo assim, mano, presta atenção, não vai faltar motivo para sua casa não ser uma igreja caseira. Mas sabe quando é que esses motivos vão te convencer? Quando você parar de crer. Amigos, vamos lá, se você acredita em Cristo, vou te falar um negócio aqui. Complicado, eu estou falando isso de vivências, meus amigos. Eu com a Luana, a gente pensa coisas diferentes, a gente tem experiência de vida diferente, a gente tem forma de ver a casa diferente, o jeito que ela cuida da casa, o jeito que eu não cuido da casa. Então assim, cara, ela me ensina muito, só que eu vejo nisso nela, ela é muito confrontada nessa parada de, cara, a nossa casa, meu amor, ela tem que estar aberta. Isso não anula o zelo e o cuidado para receber, mas o zelo e o cuidado para receber não é maior que as vidas. Meus amigos, vidas. Sabe por que a igreja começou? Porque 3.000 converteram. Por que 3.000 converteram? Porque 12 a 20 oraram até o Espírito Santo descer. Por que 12 a 20 oraram até o Espírito descer? Porque Jesus prometeu. Eles creram. Agora eu vou te perguntar, você crê que a igreja é a igreja de Jesus? Você crê que você pertence à igreja de Jesus? Então ele te deixou muito claro, igreja não é reunião no templo. A reunião no templo faz parte. Isso aqui é um privilégio, a gente ter direito político e civil para ter um templo, alugar com o nome de igreja, botar a plaquinha, não ter vergonha e nem ter medo e adorar a Deus publicamente. Mas isso aqui não é comum na história. O comum na história é porão de casa. Agora eu te pergunto, e se o povo se preocupasse mais com as casas do que com as pessoas? Meus amigos, isso aqui é muito sério, porque vamos lá, Azaf, quarta e quinta eu trabalho à noite, não dá para ir mesmo, não é porque eu não quero. Show, mano. O que você faz sabadão? Sábado à tarde eu fico tranquilo. Vai para casa de alguém, chama 4 pessoas para sua casa, faz um culto ali, velho. Para de achar que precisa de um pastor, precisa de um líder. Gente, a gente acabou de ler que 3.000 pessoas. Falou o nome desse povo? Não falou. Mas sabe o que o texto diz? Que eles criam, que eles estudavam, que eles aprendiam, que eles compartilhavam e que eles koinonia, rapaziada. Eles tinham comunhão. E agora vai cutucar mais ainda. Lasqueira. Aqui está falando o seguinte. Quem era ricão e se convertia, isso já mostra que Jesus é muito louco, né? O Espírito Santo vai para qualquer um. O ricão convertia. E agora está o ponto. A gente vive igreja. Pensa bem aí, tá? Vive igreja. Essa igreja aqui, pessoal, hoje aqui deve ter o quê? Máximo 40 pessoas. Eu quero, rapidinho, tá? Que você imagine assim, ó. Quem sabe o que o Israel está passando? Não levanta a mão, não. Quem sabe o que o Israel está passando? Pensa aí. Israel? Não, Israel. Conheço Israel. Mas o que você sabe que ele está passando? Tá. Quantas vezes você já falou com o Ivair? Começo falou, e aí, Ivair? Bem-vindo, mano. Tá de boa. Faz 8 meses que você veio, mas bem-vindo, hein? Quem sabe? Quem sabe o que a Alice com a Antônia e eu com o Valentim lá em casa, o que nós tá passando? O que eu estou querendo dizer aqui? É para ser amigo best de todo mundo? Não. Mas guarda uma coisa.
quando a gente tem a ideia praticada da igreja caseira, eu vou estar na casa do Giovanni. 1 hora a Gessamine vai quebrar o pau com ele. Sabe por quê? Porque eles vão estar no particular, e o particular deles vai estar sendo exposto. E a partir daquele momento, eu vou estar conhecendo a vulnerabilidade dele. Ele vai estar frágil perto de mim. Eu creio em Jesus. O que eu faço? Vou orar por eles, porque eu não sabia que vocês brigavam, mano. Por que o rico já vendia as coisas antes de alguém pedir? Os caras estavam todo dia compartilhando na mesa, e a necessidade era dividida nos pedidos de oração. Gente, ora aqui, eu estou desempregado. Tá difícil, mas Jesus, cara, mudou minha vida. Eu tive que demitir do Império Romano, porque o Império Romano fala contra Jesus. Eu perdi meu emprego, mas eu estou aqui por Cristo. Aí tá lá um cara dono de fazenda ouvindo aquilo, e ele também tem um coração em Cristo, ele escuta aquilo, cara. Ninguém precisa falar, mano, ajuda lá. O cara foi lá e vendeu 3 cavalos, mano. Falou assim, aqui, ó, exemplo, tá, gente? 5 aluguel pago, beleza? Tô tentando arrumar um emprego pra você aqui. Gente, de novo, isso não é favor, isso não é culpa, isso não é compensação. Jesus, vou compensar meus... Isso é comunhão. Sabe por quê? Porque o rico viu a necessidade do pobre e falou, cara, aquilo também me pertence. Somos donos da mesma. Vocês entendem isso, pessoal? Cara, isso aqui é muito, muito, muito chocante. Eu vou te falar por quê. Hoje, eu e você vivemos num mundo que a gente fala assim, hoje o mundo é conduzido pela ideologia de mercado. O que significa isso? Que tudo é para, de alguma forma, você ter lucro. Para e pensa. Olha quantas coisas acontecem na sua vida e você fala assim, mas eu podia ganhar um dinheiro com isso aqui. Não é? Por quê? Porque você está numa realidade, meu filho, e você está vendo aí o preço de tudo, o imposto de tudo, o governo, o que ele faz, o que ele não faz. Fala, cara, ou eu me viro ou eu me viro. Não é isso, pessoal? Presta atenção. E isso é inevitável. Isso consome a gente de tal nível, meus amigos. De tal nível que a gente tem como, presta atenção, a nossa estabilidade e segurança financeira, ok? Como o grande mandamento do Senhor. Jesus mandou eu cuidar dos que eu amo. Então, financeiramente, eu vou segurar as broncas. Qual é o grande ponto, Asaf? Ele te pediu, ele te ensinou a amar o próximo, a cuidar da sua família? Sim. Mas a energia que você está gastando financeira é a energia que você discipula o Zion? É a mesma intensidade que você pastoreia a Luana? Não é. Não é. Eu estou abrindo aqui com vocês. Não é. Deixo nada faltar para a Luana. A gente combinou dela ser mãe integral e a gente vai lutar para que ela seja quanto ela puder e quiser. Trabalho por isso, gasto minha vida nisso. Leio isso aqui e falo, cara, show, estou cumprindo essa etapa da minha vida. Só que é inacreditável, meus amigos, como esse cansaço me consome de tal nível que eu falo assim, amanhã eu vou sentar e ler a Bíblia com a Luana. Vai fazer 4 anos de casado. Pouquíssimas vezes eu fiz isso. Não estou conseguindo ser igreja caseira lá em casa, turma. Quanto mais eu vou saber que o Evelyn está passando, para ter meu coração na mesa com ele e falar, Evelyn, toma aqui, velho. E aí eu vou te falar, esse mundo que a gente vive, ele te convenceu, ele me convenceu. Primeiro eu. Sempre primeiro eu. Particular. Privado. É nós e acabou, é nós contra o mundo. Contra os falsos e os falciane. Meus amigos. E sabe qual é o nosso rolê? É que isso protege a gente. Protege muito. Eu vou ficar aqui mostrando minha vida para os outros. E aí a gente vai construindo o quê? Uma igreja de templo de novo. Onde a palavra é incrível, o louvor te pegou, é 2 minutos de reflexão e depois
Até amanhã. Sendo que o fundamento da igreja que Jesus fundou, meus amigos, e é o nosso desafio aqui: partir o pão, comer junto, cara. Comer junto. Para de achar que para chamar as pessoas na sua casa você tem que cozinhar para elas. Fique em paz. Ô, velho, hoje tem água no sal aqui, mano. É vida na vida, pô. E isso vai ser explorado, meus amigos, nos próximos domingos. E eu queria, caminhar aqui para a gente falar de mais um fundamento que nas casas, no convívio, no partir do pão, na necessidade, só é possível se eu crer e se eu estiver sensível a você. Só que eu queria terminar aqui uma coisa que me sacudiu hoje. Eu estava falando com a Luana, que eu fiquei assim, caraca, mano. Amigos, vou falar um negócio. Se vocês forem em Jerusalém hoje, lá onde foi Pentecostes, ou nas casinhas onde eles se reuniam, tem mais nada. Se você for em Corinto, tem mais nada. Se você for em Éfeso, tem mais nada. Se você for em Antioquia, que é uma cidade muito famosa lá, que tinha uma igreja muito legal, tem mais nada. E aqui foi um ensino para mim que eu fiquei, caraca. Sabe por que as igrejas caseiras eram necessárias? Porque elas tinham uma missão. Olha que interessante. A gente recebeu uma verdade de Jesus, Filho do Deus vivo, o Salvador. A gente pregou para essas pessoas e agora a gente vai cuidar delas e pastorear elas como ovelhas. Só que essas pessoas vão crescer. Elas não vão ficar comendo papinha. Elas vão comer o sólido. E elas vão meter o pé daqui. Porque elas precisam fundar outras igrejas caseiras. Amigos, não ficou um no lugar. Todos foram. Agora eu quero te fazer uma pergunta honesta. Você que participa de alguma igreja caseira, tá? Qual é a frequência de visita do seu encontro? Sério, mano. Porque, amigos, sabe qual era o grande rolê da igreja das casas? Ela era atraente. E de novo, não era pela programação. Ela era atraente porque o Espírito Santo estava nessas pessoas. E essas pessoas viviam o Espírito Santo. Agora, olha que doideira. Gente, vamos lá. A minha vida, dia a dia, ela não constrange ninguém, cara. Porque ela é só uma vida comum de rotina, horários, trabalhos. Então a minha vida não tem cheiro mesmo de cristão, velho. A minha vida não tem cheiro que eu vou na casa dos outros. A minha vida não tem cheiro de alguém que está chorando pelo evangelho. Não tem mesmo. Então, meus amigos, eu posso ir para a igreja caseira. Não dá nada. Porque vocês percebem, o grande poder da igreja caseira é acolher, preparar e enviar, meus amigos. Asaf, eu não vou na igreja caseira. Então você está vendo o que você está perdendo. Você não está sendo acolhido, você não está sendo preparado, você nunca vai ser enviado. Ah, mas eu não quero mesmo. Show! Você é o Senhor da sua vida. Então você não precisa de Cristo. Amigos, é brutal como Jesus te ama. Porque não satisfeito com o livro na sua língua, e não satisfeito com você no seu quarto podendo falar com ele, ele te deu um lugar público. Mas ele te ama tanto, velho, que lá na sua casa ele vai mandar os filhos dele para você ter comunhão com eles. Que mais que Jesus tem que fazer para te convencer que o amor dele já te comprou por inteiro? O que sobrou? O que sobrou? Seus planos, suas metas, sua estima, a opinião dos outros sobre você? A igreja vem para destruir, porque como a gente acabou de falar, nenhum nome vai ser lembrado. Sabe por quê? Porque a gente vai ser tudo coinonia, meus amigos. A gente vai ter tudo em comum, cara. Porra. Deus nos inspire e capacite, meus amigos. Tenha fome por receber pessoas em casa.
Tenha desejo por ter igreja caseira na sua casa. Para de achar que é burocrático. Só precisa que você creia. Se você crê, mano, ninguém vai te derrubar. Ah, mas eu só posso lá em casa sexta-feira, 10 horas da noite, meu filho. Você tá vendo? Você quer, então vai rolar, velho. Porque você crê. E se você crê, gente, Jesus prometeu, 2 ou 3 eu tô lá, turma. Poxa vida, partir o pão vai ficar fácil, dividir refeição vai ficar fácil. O que é difícil? A gente crê. Eu prefiro acreditar do meu jeito. Eu nunca precisei ir numa célula para converter. Eu nunca precisei de uma igreja caseira para andar com Deus. Vou precisar agora. Quanto orgulho, cara. Quanta arrogância. Quanto individualismo, meus amigos. E a última que eu ia deixar aqui para a gente terminar em oração. Amigos, na igreja caseira você não consegue controlar quem vai. E você não consegue sentar longe de quem você não gosta. Aqui dá. Aqui dá para você chegar, não olhar na cara de ninguém. Igreja caseira a gente senta em roda. Você vai olhar para a cara do que você odeia, mano. Aí de novo, vocês vão ter comunhão ou não? Pô, a minha ferida é minha ferida. A minha mágoa é minha mágoa. A vontade que eu tenho de esturricar a cabeça daquele animal é a minha também. Aí Jesus vira para você e fala: tá, mas o que é nosso? Meu Deus, que é isso? Sangue. Perdão. O céu. Meu, vamos lá. Se nós pecador, zoado desse jeito que nós somos, não suporta aqui perto do Giovanni, o céu vai ser insuportável. Vai ser insuportável. Porque lá só vai ter gente que eu acho que não merece. Só vai, no meu céu, na minha cabeça, vai esses 10 aqui, ó. Vou ficar amigo deles, minha panela. Não, chegar no céu, vou andar só com o Davi. Sendo que Jesus deu aqui, ó, um céu na terra. Igreja caseira. Pertinho, mano a mano, cru. Nesse deserto, Jesus faz milagre. Amigos e amigas, se nós numa igreja ainda primitiva, de início, de descobrimento, de aparar as arestas, de fundamentos, meus amigos, se a gente não conseguir olhar uns para os outros aqui, resolver as nossas questões, sério, tratar as nossas questões, ó, na nossa casa, meus amigos, o que é que a gente está esperando? Sério, o que vocês acham que Deus vai fazer por nós? Tudo começa partindo o pão junto. Mesa de refeição. Tendo comunhão. E a minha oração, meus amigos, é que se tem alguma construção aí dentro de você, que você se orgulha muito, que essa aqui ninguém derruba, que essa aqui eu tô certo e acabou, eu oro para Jesus pegar um taco de beisebol, me afundar a sua parede, para não sobrar mais nada seu. Porque quando não sobrar nada seu, vai sobrar só dele. E quando sobra só dele, meus amigos, isso é coinonia. Ele vai fazer o judeu e o grego ficar irmão. Ele vai fazer o cobrador de imposto e o pescador ficar irmão. Ele vai fazer o que negou e o que foi até a cruz virar irmão. Ele vai fazer a viúva ser acolhida. Ele vai fazer o homossexual se converter. Ele vai fazer. O seu papel, o meu papel, eu também preciso. Deus nos ilumine, meus amigos, para que a gente respire igreja nas casas. E ao longo dessa série vocês vão descobrir quão precioso e o quão Deus espera isso da gente. Amém? Vamos orar sobre isso? Sai com o nosso coração descansado no Senhor. Jesus, nós queremos te agradecer pelas tuas verdades, pelo teu tratar, pela forma, Jesus, que o Senhor inspira